Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutora. Muito obrigado até agora pelos esclarecimentos que nos têm dado, mas eu gostava de lhe propor seguirmos a lógica cronológica dos acontecimentos, porque será mais fácil, porventura, para si e até para nós, para podermos encontrar-nos durante o seu depoimento. Antes disso, só deixe-me perguntar-lhe uma situação que nos referenciou no princípio do seu depoimento. É que em 2017 nasceu o milagre de aparecer um medicamento, ou 2018, que deu esperança a muitas famílias relativamente a esta doença. E que, de alguma forma, isto passou a ser conhecido mundialmente, nomeadamente para quem tinha este tipo de situação. E, portanto, quer os clínicos em Portugal, mas em toda a parte do mundo, tiveram conhecimento disto, seguramente no Brasil, e por isso é que houve não só, primeiro, o Nusinersen. Eu, com nomes de medicamentos, confesso-lhe que tenho uma dificuldade profunda. Não são e, portanto, fáceis, vou-me espalhar em qualquer medicamento que aqui venha, mas há uma questão que me suscita, de alguma forma, dúvida neste percurso de conhecimento de medicamento e até já da sua intervenção, e que fique claro, não são questões pessoais, são esclarecimentos relativamente aos factos que nos vêm aqui trazer, que é a seguinte: na sua nota de alta, que dá quando as crianças saem, refere que os pais tinham conhecimento da doença por volta dos 5, 6 meses de vida da criança. Certo. Tendo nascido as crianças em outubro de 2018, estaríamos por volta de março, abril, quando os pais têm conhecimento, a primeira vez, que pode haver uma doença e que poderia eventualmente ser esta, embora ela só tenha vindo a ser diagnosticada, também de acordo com o que consta na sua nota de alma e múltiplos outros documentos que nós temos, em agosto desse mesmo ano. Setembro. Portanto, é provável que os pais já tivessem conhecimento, portanto, em março, que havia a potencialidade de existência desta doença e, portanto, todos estes medicamentos que vão surgir a posteriori, desde o primeiro, o Nusinersen, ou o Spinraza, ou o Zolenska, whatsoever, e agora, mais recentemente, o Rivispalm, seriam todos eles soluções que foram sendo adotados pelos pais. Faz algum sentido, na sua opinião, como médica, a junção de todos estes medicamentos para esta doença em especificidade? Ou eles podiam ter colidido alguns uns com os outros, promovendo a própria cura das crianças ou atrasando a cura das crianças? Certo. Há aqui duas coisas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Há aqui duas coisas distintas nas perguntas que me dirigiu. O que consta da história clínica é que os sintomas das meninas se iniciaram aos 5, 6 meses. Os sintomas. Elas tiveram um diagnóstico, diria eu, muito tardio. Felizmente, nós tentamos ter um diagnóstico mais precoces. Portanto, elas tiveram um diagnóstico realmente entre os 10 e os 11 meses. E a confirmação diagnóstica só veio em setembro. E, portanto, nessa altura, eu digo, faço aqui um à parte, que a atrofia espinal do tipo 1, que é esta forma mais grave, tem, digamos, ainda 3 subtipos, um A, um B, um C, de acordo com a precocidade dos sintomas, e, portanto, digamos que as mais graves seriam um A, ou seja, nunca adquirem sequer o controle cefálico e surgem no primeiro mês devido aos sintomas, a um B, em que começa no primeiro mês de vida, mas tem controle cefálico, a C, em que começa posteriormente, e tem controle cefálico e antes dos 6 meses. E, portanto, na realidade, elas seriam as formas 1C, a forma um pouco menos grave da forma mais grave, digamos, se me permite esta expressão. E, portanto, mesmo assim, por isso é que começaram com os sintomas que os pais vissem por volta dos 5 meses. Mas mesmo assim elas tiveram um diagnóstico muitíssimo tardio. Tanto que quando finalmente andaram em muitos neuropediatras não ditos mais dedicados às neuromusculares, fizeram ressonâncias magnéticas cerebrais, fizeram muitas análises até chegarem a um colega que reconheceu a doença e fez o diagnóstico.
E a partir daí esse colega iniciou o seguimento e iniciou quase de imediato, portanto o diagnóstico foi em agosto, em setembro já estavam a fazer nos Inersan, que era a medicação disponível à altura. Portanto, na realidade, o tratamento delas não foi provavelmente muito célere, porque o diagnóstico não foi célere, não foi o atraso na medicação a seguir ao diagnóstico, mas o diagnóstico não foi célere. A comedicação e o switch era o que já abordámos no início deste depoimento aqui na Comissão. Ou seja, qualquer um dos dois, eles não têm todos o mesmo princípio da ação. Não conseguiria ser breve a explicar a diferença entre eles, Sr. Presidente. Mas digamos que qualquer deles, o nusinersen como o risdiplam, vai utilizar uma cópia do gene principal, digamos que existe quase como um backup genético no nosso organismo para produzir a proteína que falta, enquanto que o Zolgensma introduz o gene propriamente dito que falta. O que acontece nos outros dois é precisamente serem autolimitados no tempo, ou seja, implica sempre uma remedicação, ir fazendo medicação regularmente. E o Zolgensma toma única, porque teoricamente, mais uma vez, vai pôr, através de um vetor viral, o gene dentro do núcleo de todas as células do nosso organismo, que entra em autoprodução da proteína e ficará lá, ad eterno, não sabemos, 7 anos e meio, pelo menos até agora, a produzir a proteína. Ou seja, portanto, o sentido e acabou de sair agora no último mês um consenso, outra vez, de experts dentro da área europeu, novamente a não advogar ou não concordar, até a falta de evidência científica, a comedicação. Ou seja, depois de fazer Zolgensma, mas teoricamente fica lá até aos dados que temos em presente, para sempre a produzir proteína, ir fazer outro medicamento que tenha o mesmo objetivo, produzir a proteína, não faria sentido do ponto de vista teórico, coisa que eu subscrevo. Embora estejam a decorrer imensos ensaios clínicos e muitos doentes neste mundo que conseguiram conquistar judicialmente uma segunda medicação a fazerem as duas medicações. Portanto, mas isso é uma pergunta para a qual ninguém, acho eu, lhe tem resposta à data atual do conhecimento sobre o atrofia espinal e as suas terapêuticas. Muito obrigado, doutora. Peguemos agora na questão cronológica. No dia 16 de outubro, a doutora Daniela Martins enviou ao Hospital dos Lusíadas um e-mail, e não no portal, uma marcação da primeira consulta dirigida a si. Teve alguma vez conhecimento deste e-mail? Não. No dia 28 de outubro, subscreveu a carta do Dr. Levi Gomes a protestar, julgo eu, relativamente à questão do uso indevido do SNS, aparentemente sob uma acusação existente de turismo de saúde. Ainda não se tinha conhecimento deste caso das gêmeas. Posso? Pode, claro. Há aí um lapso, que é, há um documento que está com a data errada desde sempre, porque quando esta situação saiu na comunicação social, isto parece quase uma anedota, mas não é, fomos todos à procura da famosa carta, certo? Ora, eu como só assinei não tinha nenhuma cópia, a pessoa que redigiu teria no seu computador, o meu coordenador da unidade, o professor António Ligo Gomes, teria outra cópia, porque ele é que andou a entregar, entre aspas, nos sítios de quem se dirigia, e como ninguém encontrou a carta, o professor António Levi fez uma nova cópia da carta. Foi ao seu imprimir uma nova. Pronto. E ao imprimir o texto da nova, a carta depois apareceu original, não é certo? Mas nessa altura fez uma nova carta e pôs outubro. Mas a carta não é de outubro, a carta é de 28 de novembro. Certo? E, portanto, quando depois se encontrou finalmente a carta que estava na Comissão Ética perdida lá no nosso hospital, então estava 28 de novembro. Porque eu quando vi, eu assinei a carta sem olhar para a data e depois quando vi, pensei, mas está errado, mas isto não foi em outubro, foi em novembro. Portanto isto passou-se em 28 de novembro a carta e a carta que foi dada para as autoridades inicialmente, não por mim, mas inicialmente, consta sempre com a data de outubro, mas não foi outubro e quando se encontrou o original era realmente novembro. Portanto, esse lapso temporal está explicado. Portanto, o que me está a dizer é que esta carta já vem depois de conhecer-se no hospital a questão das gêmeas. Digamos. Ou seja, quando eu cheguei à minha unidade e disse não querem acreditar, digamos, o que está a acontecer,
a indicação para marcar a consulta, foi que a carta seguiu nessa reação. Não foi escrita por mim, como eu disse, nem fui eu a iniciativa da carta, mas co-assinei. Eu tive cuidado de dizer que era do Dr. Levi Gomes e não da doutora Sra. Também não foi o professor Levi Gomes que escreveu. Mas pronto, mas foi uma redação que circulou, que se assinou e segue. Pronto. Muito bem. No dia 14 de novembro, quando recebe o e-mail da doutora Daniela Martins a expor a situação das crianças, disse-nos há pouco que já haveria rumores sobre esta situação das gêmeas? Não, já havia contactos, ainda de uma forma informal, sobre esta situação das gêmeas, no meio dos outros que eu tinha tido, que não a situação das gêmeas. Portanto, se bem me lembro, tinha havido um colega da cirurgia do hospital que tinha passado na enfermaria e disse: olha, eu tenho uns amigos no Brasil que querem almas gêmeas, podem vir para cá para internar, para fazer terapêutica. Tinha havido o contacto do pai das meninas na Alemanha, tinha havido um contacto de uma mãe de uma menina no Canadá, tinha havido o presidente da Associação de Doentes Neuromusculares Portuguesa, que também tinha dito que tinha recebido contactos de meninos da Bélgica que teriam entrado em contacto a dizer se podiam vir fazer essa urgência também, e portanto esse surgiu. Tinha havido um contacto de uma familiar que eu julgava que era tia, mas aparentemente, pelo que diz a Comunicação Social, seria uma prima da família, de uma doente que mora cá em Portugal e que teria essa intenção e que manifestou essa intenção, mais de uma colega do Algarve a falar também do caso. Portanto, eu já tinha ouvido, assim como tinha ouvido de outros meninos, também falar das gêmeas. Portanto, quando ele recebia o mail, reconheci que era as gêmeas, porque ainda não são duas, dão mais nas vistas, digamos. Vamos passando aqui a algumas questões que já foi respondendo, mas há uma questão que gostava de colocar na sequência do e-mail que foi enviado pela secretária do Secretário de Estado para o Hospital, que foi em 20 de novembro. A doutora Carla Silva informou-nos que nessa data terá pedido a marcação da consulta. Eu sei que não foi para si. E eu não soube. Certo, claro. Não é essa doutora que aqui está em causa. O que está em causa é o retorno. Disse-nos que tinha sido a doutora Isabel Lopes que lhe tinha comunicado que havia um e-mail relativamente a esta situação, tanto quanto eu percebi, mas que não tinha qualquer tipo de despacho do Dr. Luís Pinheiro, que era o diretor clínico da altura. Sr. Deputado, eu não falei em e-mails. A doutora Isabel Lopes nunca me falou deste e-mails naquela altura de todo. Portanto, eu não soube desses e-mails de contacto. Descobri agora, desde que isto saiu a público. Portanto, na altura, ela também não me citou nenhum e-mail. Ela só me disse que preciso que marques, como eu falei, a pedido até falou do Dr. Luís Pinheiro e nessa altura não falou de ninguém, de outras vias de contacto. Portanto, isso não me foi dito na altura. Esse contacto entre o Secretariado de Estado e a Direção de Serviço, eu desconheci-o até agora. Até agora, há uns meses atrás. Mas no seu relatório clínico, que já nos referiu que fez uma versão, um original que teve que enviar para vários departamentos, escreveu que a consulta tinha partido da Secretaria de Estado. Porque me foi dito. Não é? E só apenas porque lhe foi dito, e foi-lhe dito pela doutora Ana Isabel Lopes? A professora Isabel Lopes disse que tinha sido o Dr. Luís Pinheiro que lhe tinha dito isso. Portanto, isso foi como foi dito. Muito bem. Nunca recebeu, nem sabe se o hospital recebeu, nomeadamente os seus superiores que tivessem comentado consigo, qualquer tipo de pedido de consulta, sem ser neste caso. Com origem na Secretaria de Estado. Portanto, era disso que estávamos a falar. Bem, com exceção do processo completamente atípico, digamos, que foi o primeiro tratamento das primeiras doentes em agosto, prévio a este... Estamos a falar da bebê Matilde. E da outra menina que tratei no mesmo momento. Fora esse processo completamente anómalo da bebê Matilde, como ficou conhecida, nunca isto aconteceu outra vez. Não é? Acha que em todo este processo, e que várias vezes contactou com a mãe das gêmeas, a doutora Daniela Martins, já nos referenciou aqui, teve variedíssimas conversas com ela. Há uma vez... Consultas, sim. Nas consultas, imaginando, também tivessem conversas, de tal forma que nos referenciou até a questão dos seguros, que é uma conversa perfeitamente lateral relativamente a esta situação. Sentiu que alguma vez ela tinha uma segurança, nomeadamente quando ela refere à questão de ter tido as assinaturas todas, que de alguma forma indiciava que houvesse ali qualquer tipo de contacto ou qualquer tipo de caucionamento relativamente à sua postura e à sua posição perante o hospital?
Nesse mail que se cita, não é? Que eu digo que a mãe das gêmeas, eu também digo, habitualmente muito simpática, disse de forma arrogante essa frase, não é? Que é as palavras que eu tenho no mail que escrevi. É precisamente isso que ela transparece. Eu acho que é um meio de tentar fazer pressão, porque só precisava de que eu pedisse a medicação, porque isso é da responsabilidade do médico, não é? Portanto, esse era, digamos que ela às vezes conseguia ser assim um pouco arrogante, mas pronto, as pessoas é o que é, mas na realidade ela no dia-a-dia, como mãe de duas minhas meninas que eu sigo, era uma pessoa perfeitamente cordial, e obviamente isso havia esses picos de pressão porque estava desesperada por ter a medicação com Zolgensma, e esse era um deles que eu reportei nesse e-mail, sim. E agora, mais uma vez, como médica, faz sentido que um doente, nomeadamente numa situação tão complexa, difícil como é esta, que a mãe das crianças se tivesse dirigido ao hospital, nomeadamente aos serviços, portanto, na hierarquia do hospital, exigindo a toma de um medicamento em concreto? Para mim este processo não faz sentido, nada disto faz nenhum sentido, não é? As pessoas têm direito à saúde, dirigem-se pelas vias normais, são tratados como qualquer utente. Portanto, para mim, se me está a perguntar se para mim me faz sentido, a mim não me faz sentido nenhum, porque há uma separação das coisas, não é? Atos médicos são atos médicos, políticos são políticos. Não quero desprestigiar ninguém aqui nesta casa, obviamente, mas são duas funções muito importantes e separadas, não é? Portanto, para mim não faz sentido nenhum, Mas, de qualquer forma, as crianças tiveram acesso ao medicamento. Houve algum tipo de resistência técnica por parte dos médicos, no seu caso, no caso dos seus superiores, ao fornecimento deste medicamento, atendendo até aquilo que já nos disse, que o diagnóstico foi tardio, haveria dúvidas ainda, estávamos em fase experimental, até do próprio medicamento, dos efeitos e do impacto que esse medicamento podia ter sobre as crianças. Este medicamento acabou por ser administrado por sua livre vontade ou por sentiu que havia, da parte inclusive dos seus superiores, a indicação de que ele deveria ser concedido às crianças no sentido que elas mereciam e ele era adequado para a sua própria saúde? Os meus superiores não interferiram nunca na decisão de tratamento. Ou seja, eu usei os critérios que usei nas gêmeas, usei os critérios que se usariam em todos os outros doentes, que se usaram nas duas primeiras meninas, nos doentes de Coimbra e do Porto foram tratados entretanto, e que posteriormente se aplicam aos 36 doentes tratados neste país até agora com Zolgensma, e portanto os critérios foram iguais. Elas tinham os critérios clínicos na altura para fazermos medicação com Zolgensma, e isso não me foi posta nenhuma coação de alguma forma. A decisão era médica, era minha, e sou eu que assino a decisão, o pedido da medicação, de qualquer modo. Obviamente eu sou a primeira assinatura de 15 mil, mas quem tem que dizer tem critérios ou não tem critérios é o médico assistente. Isso é para todas as medicações. Portanto, diremos que... Não fizeram pressão. Neste caso, sentiu-se sempre claramente à vontade, não obstante aquilo que até já concordou com o meu colega que fez a pergunta antes do preço exorbitante deste medicamento, e estava à vontade e tinha autonomia para poder decidir clinicamente relativamente a esta matéria, sem qualquer tipo de limite ou controle ou constrangimento perante os seus superiores, inclusive perante o Conselho de Administração do Hospital. Ou seja, o Conselho de Administração é meus superiores. Sim, mas até na escala... Sim, toda, não, sim, mas neste caso, desde que apareceram estas medicações, digamos que eu também tive um conhecimento dos meus superiores que nunca tinha tido até à data, não é? Porque o preço demasiado exorbitante de todas estas medicações faz com que tenha sido e ainda seja convocada muitas vezes para explicar benefícios, custos, estas questões que me estão a ser dadas, indicações e não indicações, literatura, explicar o que é a doença, como evolui, a urgência, e isto não perdeu ainda nunca a atualidade, uma vez que desde que
é de tal maneira consensual que é uma medicação importante, que faz parte das decisões da Comissão Europeia, que se coloca em todos os países da União Europeia no teste do pezinho até 2025. Portanto, isto é uma coisa que está a acontecer globalmente e que nós incluímos de uma forma de estudo piloto, ainda não de forma definitiva, em 21 de outubro de 2022, no nosso teste do pezinho, precisamente pela urgência do tratamento o mais rapidamente possível da atrofia muscular espinal assim que nascem, porque depois é tarde demais. Os neurónios morrem e a gente não os substitui, por isso é que os resultados não são brilhantes quando são tratados nas idades daqueles primeiros doentes, não é? E, portanto, há muitas explicações em relação à administração da medicação e em relação aos meus superiores hierárquicos. A decisão de qual fármaco não é uma interferência que tenha nunca sido feita em relação ao médico. É obviamente que o médico tem a preocupação económica dos custos da medicação e por causa, sobretudo, também por não sair do Sistema Nacional de Saúde e por sair do hospital. E isto fez-nos protestar imensas vezes em nível da comunidade de doenças neuromusculares do país, porque não é comportável para nenhum hospital e não é justo. Mas isto, felizmente, saiu um despacho dia 23 de setembro agora a mudar isso a partir de 1 de janeiro, ainda não está, ainda é assim até dia 1 de janeiro. Portanto, realmente há uma preocupação, nós não podemos não ser cidadãos como quando médicos, não é? Uma coisa é a indicação médica, eu não posso não ser cidadã e preocupar-me com os meus custos do meu Sistema Nacional de Saúde e da instituição onde trabalho. E, portanto, sim, quer dizer, isso todos pensamos. Mas a indicação, não há pressão. Estamos esclarecidos relativamente a essa questão e agradeço que o tenha feito porque é importante. Uma última questão que eu tenho que lhe colocar, porque é, porventura, a questão que para nós foi a questão a mais relevante, ou tem sido a mais relevante até agora, que é, quando a doutora Ana Isabel Lopes lhe liga a dizer que se mantinham as instruções para a marcação da consulta, e, portanto, de alguma forma, configurando eventualmente uma marcação da consulta que não era diretamente da sua opção e responsabilidade e que, pelo menos a indicação que nós tínhamos era que era na sequência de uma determinação superior proveniente da Secretaria de Estado, tinha ou tem a noção que um comportamento deste tipo pode ter uma configuração de ilegalidade. Eu agora, digamos que penso muito mais nessas coisas do que pensava em 2019. Mas para mim não me fazia sentido, não é? Até que ponto isso poderia constituir uma ilegalidade contra a lei verdadeira, não tinha a noção das implicações, não é? A minha preocupação foi sobretudo também, mas atenção, isto não é uma consulta, isto é para o tratamento com Zolgensma, não é assim. Portanto, a minha chamada de atenção, entre aspas, foi... se calhar até só estavam a pedir uma consulta, não tendo a noção da implicação do que estavam a pedir. Mas sim, não, para mim é uma interferência do poder político na parte médica, que já tinha acontecido em agosto. E aparentemente, na sequência de todos os rumores que já havia, todas as insistências, todas as tentativas de chegar ao seu contacto, quer ali, quer no Hospital dos Lusíadas, que depois foi desmarcado e saiu da situação, ilustrava que de alguma forma, pelo menos haveria alguma coisa muito irregular aqui, porque, e depois percebeu isso também, quando lhe fazem um relato clínico e realiza a primeira consulta com o pai e os tios a 5 de dezembro, tem a noção que... havia mais qualquer coisa ali pelo meio do que uma mera consulta, porque não era um diagnóstico já que lhe estavam a pedir. Ou seja, o que lhe estavam a pedir era muito mais complexo e muito mais grave. O que estavam a pedir, e isso é claro desde o primeiro segundo, queremos ir aí fazer medicação com Zolgensma, mas não era o seguimento em Portugal, era vir ser tratados com Zolgensma. Isso foi claríssimo desde o primeiro minuto de entrada na consulta. Ou seja, doutora, era muito mais grave do que marcar uma consulta, era mesmo a determinação para fornecer um medicamento. Está bem, caso para isso tivesse indicação clínica, não é? Claro. Mas o problema, para mim, as coisas são muito claras. Há como é que chegam à consulta e desde o momento em que são minhas doentes, minhas, entre aspas, com o sentido protetor que eu tenho com os meus doentes, têm o direito a como qualquer outro doente, ser tratado com a equidade que todos os cidadãos merecem. Isso é. Muito obrigado, doutora. Sr. Presidente, tenho mais perguntas a fazer.